O cérebro humano funciona por meio de uma comunicação constante entre bilhões de neurônios, células responsáveis por transmitir sinais elétricos e químicos que coordenam todas as nossas ações, pensamentos e sensações. Em condições normais, esses impulsos seguem uma ordem precisa, garantindo o bom funcionamento do organismo. No entanto, quando ocorre uma descarga elétrica anormal, súbita e excessiva entre os neurônios, essa harmonia é rompida e o resultado pode ser uma crise epiléptica. Você está no Genética na Rede e hoje o tema do vídeo é Epilepsia e Genética. Uma boa forma de imaginar o que acontece durante uma crise epiléptica é compará-la ao trânsito de uma cidade em que todos os semáforos ficam verdes ao mesmo tempo. O fluxo ordenado se transforma em caos. No cérebro, esse caos elétrico causa alterações temporárias no comportamento, nos movimentos, na consciência ou nas sensações da pessoa. É importante destacar que todo ser humano pode ter uma crise epiléptica, pois diversos fatores podem desencadear essa atividade elétrica desorganizada, como hipoglicemia, febre alta, desidratação, traumatismos cranianos, uso de drogas ou medicamentos, tumores e até perda excessiva de sangue. Por isso, nem toda crise epiléptica significa epilepsia. A epilepsia é diagnosticada quando há repetição de crises epilépticas sem a presença de um fator agudo desencadeante, como esses que eu acabei de citar. Ou seja, quando o cérebro desenvolve uma tendência persistente a produzir essas descargas anormais. Com isso, a epilepsia é uma doença cerebral crônica que afeta cerca de 1 a 2% da população mundial, o que representa aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o planeta. Embora 70% dos casos possam ser controlados com medicamentos, muitos indivíduos ainda não têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado. As crises epilépticas podem se manifestar de diferentes maneiras. A mais conhecida é a crise convulsiva, que é aquela que a gente geralmente associa com epilepsia, ou tônico-clônica generalizada, em que a pessoa pode cair, apresentar contrações musculares intensas, morder a língua e perder o controle da respiração ou da urina. Há também as crises de ausência, mais comuns em crianças, nas quais o indivíduo fica com o olhar fixo e perde o contato com o ambiente por alguns segundos. Outras formas incluem as crises mioclônicas, marcadas por choques rápidos nos membros, as crises atônicas, caracterizadas por queda súbita e relaxamento do corpo, e, por fim, as crises focais, que podem provocar movimentos automáticos, sensações estranhas ou lapsos de memória. Agora que a gente te contextualizou acerca da doença, algo fundamental que a gente sempre faz por aqui, com o objetivo de se diminuir o estigma associado, provocado muitas vezes por falta de informação, coisa que acontece muito com a epilepsia, pessoas alegando que as convulsões, por exemplo, são um sinal de possessão, e entre outros absurdos, a gente pode partir para a relação genética. Apesar de se reconhecer que fatores genéticos estão envolvidos na epilepsia, especialmente nas formas idiopáticas, que são aquelas em que não se há uma causa externa identificável, a identificação dos genes responsáveis é difícil, pois se trata de uma doença complexa. Isso significa que a relação entre o genótipo, que é a informação genética, e o fenótipo, que é a manifestação clínica, não é direta. Essa complexidade se deve a fatores como penetrância incompleta, que é quando uma pessoa tem o gene, mas não manifesta a doença, heterogeneidade genética, que são mutações diferentes levando ao mesmo tipo de epilepsia, herança poligênica, ou seja, vários genes contribuindo conjuntamente, e herança multifatorial, em que fatores genéticos e ambientais interagem e influenciam o surgimento e a gravidade da doença. Embora muitos casos tenham origem genética, fatores ambientais, como traumatismos cranianos ou neuroinfecções, também podem causar epilepsia. Por isso, a doença é vista como resultado da combinação de predisposições genéticas e influências externas. Pesquisas mostram que mutações em genes que regulam a atividade elétrica dos neurônios podem aumentar a predisposição à doença. Os genes de canais iônicos, por exemplo, são fundamentais nesse processo. Os canais iônicos funcionam como portões microscópicos que controlam a entrada e saída de íons, que são átomos carregados eletricamente, como sódio, potássio e cloro. A quantidade e o tipo de íons que entram nos neurônios determinam se eles vão ou não gerar um impulso elétrico.
Outro grupo importante envolve genes que regulam neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Os neurotransmissores excitatórios funcionam como um sinal verde, aumentando a chance de um neurônio vizinho disparar um novo impulso elétrico. Já os neurotransmissores inibitórios agem como um sinal vermelho, reduzindo essa chance e ajudando a manter o equilíbrio da atividade cerebral. Quando há mutações genéticas que afetam esses sistemas, o equilíbrio entre excitação e inibição pode se perder, tornando o cérebro mais suscetível a crises epilépticas. Algumas epilepsias têm forte componente hereditário, transmitido de pais para filhos. Dentre elas, existem as epilepsias monogênicas, que são mais raras e causadas por mutações em um único gene. Geralmente, esses genes estão relacionados a canais iônicos ou a receptores de neurotransmissores. Por exemplo, mutações no gene SCN1A, que codifica uma proteína canal de sódio, podem causar a síndrome de Dravet, uma epilepsia de difícil controle. Já alterações nos genes KCNQ2 e KCNQ3, ligados a canais de potássio, estão associadas a epilepsias neonatais benignas. Também há casos em que genes de receptores de GABA estão envolvidos em epilepsias generalizadas. Alguns exemplos conhecidos são a síndrome de Angelman, a síndrome de Rett e a esclerose tuberosa. A genética está ajudando na busca por tratamentos mais eficazes. Hoje já é possível identificar mutações específicas que orientam terapias personalizadas, além de testes genéticos que auxiliam no diagnóstico precoce. Algumas epilepsias são devidas a uma mutação genética única, cerca de 1 a 2%, mas a maioria deve-se à interação de múltiplos genes e fatores ambientais. Além disso, estudos mais recentes de exoma e genoma completo começaram a revelar mutações genéticas responsáveis por algumas encefalopatias epilépticas, como aquelas envolvendo os genes CHD2 e SYNGAP1, além de DNM1, GABBR2, FASN e RYR3. Mas e aí, tem cura? Bom, o termo cura não costuma ser utilizado, pois mesmo após longos períodos sem crises, o risco de recorrência nunca é igual ao da população sem histórico nenhum de epilepsia. Assim, prefere-se o termo epilepsia resolvida, aplicado a pessoas que permaneceram sem crises por 10 anos, sendo os últimos 5 sem uso de medicamentos, ou então aplicado àquelas pessoas cujas síndromes epilépticas estavam ligadas à idade e já foram superadas, porque ainda existe uma pequena chance de retorno das crises. Então o termo sempre vai ser epilepsia resolvida ou epilepsia superada. Se você gostou desse conteúdo, mas quer saber mais sobre a epilepsia, a gente recomenda que você visite o site da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Mas se você quiser saber mais sobre genética, a gente recomenda que você fique por aqui. Então já se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.